tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Glória a Deus. Eu queria ler 2 versículos. Mas antes disso eu queria dizer para vocês como é importante estarmos ligados e conectados com o céu. Amém? Aleluia. As crianças já subiram ou não subiram hoje? Não? Vão subir hoje não? Vão ficar, né? Tranquilo, tranquilo. Já foi resolvida a questão do ar-condicionado. Já negociamos. Só não deu tempo de trazer no sábado. Aí amanhã acredito que a gente vai colocar na sala das crianças. E quero dizer para vocês também que a gente precisa de mais 2 máquinas aqui. Quem crê? Vocês creem? Olha que quando você diz eu creio, você está disposto a ajudar, amém? Onde é que está o recurso dessas novas 2 máquinas? Eu não ouvi não. No meu? Diga assim, na minha conta. Amém, no bolso, amado. Não venha com essa de bolso não, que quase não tem mais cédula, viu? Só tem moeda. Como o Kevin falou aqui, você vai querer dar tartaruguinha, mico, leão dourado. É brincadeira, gente, viu? Glória a Deus, amém? Amados, nós precisamos estar conectados com o céu. Eu falo isso como um ministro do Senhor, como um pastor terreno que o Senhor me levantou para cuidar desse rebanho. Falo isso como um pai espiritual, com cuidado de alertar vocês a respeito da vida espiritual que temos, da salvação que o Senhor nos deu. Paulo fala, se eu não me engano, em Filipenses, que nós devemos, amados, operar a nossa salvação com temor e tremor, reverência. Você está comigo? Amados, eu não sei se você vai achar o que eu vou falar aqui agora e fazer até certo ponto infantil, dramático, não é isso. Eu estava assistindo uma vez um culto do profeta T.B. Joshua, quando este ainda era vivo, né? Passou para o Senhor. E ele estava ensinando de forma muito simples na igreja como nós nos aproximarmos do Senhor e lidarmos com o divino. Eu achei muito lindo que ele falava muito simples. Ele pegava o microfone aqui, né? Com aquelas blusas estampadas, coloridas, né? E ele andando no meio daquela mega igreja, né? Uma multidão dentro, uma multidão fora com telão. Ali era overflow contínuo. Às vezes as reuniões deles duravam, não sei ainda, acho que dura ainda, né? A esposa dele recebeu o cajado, né? Houve uns problemas aí, mas ela assumiu, tá ungida. E eles passavam horas, às vezes um dia na igreja ministrando. Era coisa incrível, era um serviço de cura. Quando tem serviço de cura, os cultos não são rápidos. Vocês estão comigo? Não tem como Deus sair curando o povo e o culto ser rápido, começar às 6 e terminar às 8. Você tem que procurar uma igreja que não tem serviço de cura. Você está comigo? E ele falando ali naquela igreja sobre como lidarmos com o Senhor. E ele literalmente chegou perto de uma escada que tinha lá eu acredito que eram degraus, né, do altar. E ele chegou e disse assim: nunca se aproxime de Deus sem estar com o coração totalmente rendido e sincero diante dele, e tendo reverência. Aí ele se ajoelhou, ele ficou na escada. Ore a Deus assim, nunca fale com Deus se não for assim. Ele inclinou a cabeça e começou a orar, fez uma oração e disse: só fale com Jesus se for assim, rendido, ajoelhado diante do Senhor, humilhado. Eu achei aquilo muito lindo. A gente não quer criar uma doutrina aqui nova de que Deus só escuta as nossas orações se nós estivermos ajoelhados. Eu sei que é importante, não é a compostura do corpo. Em primeiro lugar, tem que ser a compostura do coração. Tem que ser um coração rendido, um coração derramado. Nós não podemos nos aproximar do Senhor com palavras lisonjeiras, sei lá, diálogo falso, essas coisas, né? Quebrantamento fake. A gente tem que ser sincero, porque tudo está patente aos olhos do Senhor. E você chegar forçando choro, forçando palavras de louvor, das quais o Senhor não vê sinceridade no seu coração. É tremendo Deus, e você de fato no dia a dia não acha Deus tremendo. Não fala uma palavra que mostre que você é um cristão que ama a Deus e que realmente admira Ele como um Deus tremendo. Não adianta falarmos palavras porque são palavras decoradas. Deus maravilhoso,
Na eternidade os anjos cantam santo, santo, santo. Oh, Deus extraordinário, magnânimo. E se lá no fundo você não percebe isso, o que adianta? O que adianta falar palavras que vão bater no teto e vão cair por terra? Orações que não vão passar do teto. Temos que reverenciar o Senhor. Isso é um alerta de Deus para nós, para a minha vida. Esses dias eu tive um alerta de Deus muito forte. Muito. Eu fiquei meio assustado. Foi quando eu voltei de férias. Tivemos uma palavra lá, de um casal de Deus. Foi uma palavra muito forte a respeito de muitas coisas que eu fiquei, meu Deus, que não sabe de nada, que não viu nada, que não... E eram detalhes tão precisos. Tem muita coisa que a gente ainda está orando e processando para ver como a gente vai resolver. E aí quando eu cheguei, pouco depois que eu cheguei, eu estava dormindo uma noite e de madrugada eu tive sonhos. Eu sei que nós sonhamos e às vezes a gente consegue lembrar de um sonho ou outro que a gente tem. Sonhos normais, naturais, né? Porém, você sabia que todos nós passamos a noite toda sonhando, desde a hora que você fecha os olhos até a hora que você acorda? Tem gente, eu não sonho nada. Não é que você não sonha, você não lembra. Você não lembra. Mas fechamos os olhos e começamos a sonhar. Não sei se isso faz parte da faxina, né? Mas sonhamos. E eu estava sonhando com sonhos que não eram bons. Eu me vi em situações que não eram boas. E aquilo ali estava me deixando angustiado. Aí terminava aquele sonho. Eu sonhava outro sonho bom. Sonhos buscando o Senhor, numa batalha espiritual para romper com coisas do céu. Aí de repente vinha outro sonho esquisito. E eu acordei, fui ao banheiro. Quando eu voltei, comecei a sonhar de novo a continuação do primeiro sonho ruim. Rapaz, isso não é normal. Aí eu acordei na madrugada e os olhos secaram. E olha que eu sou bom de sono, viu? Se tem uma coisa que eu não tenho preguiça de dormir, eu não tenho preguiça de dormir, gente. Não sei você, mas eu não tenho preguiça disso não. Eu sou bom de sono e eu deitei e capotei. E eu acordei e fiquei ali. E eu comecei a refletir. O meu espírito, o meu homem interior, não foi o Espírito de Deus. Todos nós temos um espírito recriado. Temos ou não temos? E como temos aprendido biblicamente falando, ele é a voz da nossa consciência. Eu conheço a voz do Senhor. A voz do Senhor é marcante. Tem gente que diz, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Deus é uma metralhadora agora. É um papagaio, né? Deus fala conosco com a sua voz audível. Nós escutamos em nosso espírito. Quem já ouviu a voz de Deus audível no coração? Quem já ouviu? É ou não é marcante? Você passa a vida toda, você não esquece. É ou não é? E Deus também fala conosco. São anseios do Espírito Santo dentro do nosso espírito, porque eles estão mergulhados um no outro. Então, anseios do Espírito Santo, eles começam a transbordar no nosso espírito. Aí nasce aqui o que nós chamamos de testemunho interior. Você está comigo? São anseios do Espírito Divino de Deus no nosso espírito, testemunho interior. E Deus fala conosco dentro com voz audível, nós ficamos marcados. E o nosso espírito também, que é a voz da nossa consciência, fala conosco. Eu acordei e o meu espírito começou a falar comigo. Eu fiquei perturbado, incomodado. E o que o Senhor tratou comigo? Coisas que no dia a dia simples. Às vezes nós nos julgamos muito santos. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou fumando, eu não estou na gandaia, eu não estou me prostituindo, eu não estou defraudando a ninguém.
Eu sou santo. Mais santo do que aquele fariseu que estava de pé dizendo: Senhor, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Aquela oração não passou do teto. E o publicano, deitado, humilhado. Eu não sou como os publicanos que fazem isso aqui. E o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia. Não conseguia nem levantar os olhos para o Senhor, falando da sua condição. Jesus disse: qual dos dois foi ouvido? O publicano foi ouvido. Podia ter os seus erros, podia não ser um bom religioso, um bom praticante, mas ele estava diante do Senhor, batendo no peito. É esse estado que eu estou falando, de humilhação. Esse é o ensinamento de TB Joshua. Vocês não sabem orar. Ele até acrescentou, eu me lembrei agora. Tem gente que chega diante de uma situação, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai, e não sai. Sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala rapidamente em nome de Jesus, e o poder do nome de Jesus não opera. Eles não sabem o que estão falando. O nome de Jesus não é um interruptorzinho. O nome de Jesus não é uma retórica de decoreba, de repetição de palavras. Nós não oramos para só no final dizer em nome de Jesus. Nós oramos, temos que aprender a orar a partir do nome de Jesus. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Como é que alguém ora a partir do nome de Jesus? Sei, pastor, eu começo em nome de Jesus, eu começo essa oração. Não é isso. Orar a partir do nome de Jesus é você estar sempre em uma condição reverente diante dele, tendo consciência de que ele é o seu Adonai, de que ele é o seu Senhor, de que você vive por ele. Quando você vai orar, você ora a partir do nome de Jesus. E ali eu fiquei, como diz um amigo meu, estagnado. Fiquei estagnado ali, deitado. E eu fiquei pensando, levantei. Quando eu levantei, fui orar. E eu me rendi ao Senhor. Amados, eu clamei. Eu nem me ajoelhei. Eu deitei. Eu deitei com a minha cara no chão. Diante de todas as coisas que se passaram na madrugada, todos os sonhos que eu tive. E o meu espírito, a minha consciência falou comigo, me dando direção de como me posicionar por dentro em reverência e temor. Temam o Senhor. Temam reverentemente o Senhor. Ponham a salvação de vocês, opera a salvação de vocês com temor e tremor. Uma geração que tem colocado Deus no último lugar, tem relegado o Senhor para o último lugar da fila do tempo de tudo. É uma geração que só vai desfrutar de perdas, só vai ter o desprazer de experimentar derrotas, inimigos que nunca são vencidos, frustração que não vai embora. Não é de chuva que estamos precisando. O problema do Nordeste, fizeram uma previsão que não ia, e não está chovendo. Janeiro começa com chuva, janeiro não choveu, fevereiro está indo embora, amanhã já são 18, quase não choveu. Teve uma chuva, 2 chuvas, teve uma chuva que acabou com tudo, desequilíbrio. Não é de chuva que a gente está precisando. O que está acontecendo é porque nós precisamos de Deus. É de Deus que essa sociedade precisa. Não é de escola de samba, de bloco de carnaval, não é de algazarra, não é de folia, não é de irreverente desrespeito, não é de celebração à ideologia diabólica. É de Deus que precisamos. É de Deus. Você está aqui comigo? Precisamos, amados, orar com reverência. Reverenciar o Senhor. Comece a se questionar. Comece a questionar suas motivações diante do Senhor. Se questione. Isso é bíblico. Paulo diz em Coríntios que nós devemos julgar a si mesmos. Devemos nos julgar.
devemos nos analisar, fazer reflexões. Qual é a minha intenção diante do Senhor? Alô? Até quando vamos ser um povo alegre que não vive a fé bíblica? Mas eu acho que o Espírito Santo não quer que eu pregue o que eu olhei. Até quando nós vamos andar como povo de Deus sobre essa terra, sem que as pessoas do mundo vejam que somos marcados por uma fé sobrenatural? Até quando a dúvida e o medo vão nos castigar? Até quando esses picos de desobediência, essas oscilações de obediência, de humor, essas pequenas manifestações de comportamento rebelde vai dominar o coração do povo? Até quando? Até quando? Você está comigo? Eu me lembro que, eu não lembro o capítulo agora do livro de Josué, mas eu lembro que duas tribos, se eu não me engano, depois que Josué, com todo o seu exército, o exército do povo de Deus, não sei se foi quase um ano, um pouco mais de um ano de guerra, para tomar posse de toda a terra de Canaã, e todos eles estava praticamente tudo dominado, mas duas tribos não tinham terras ainda, porque não quiseram lutar. E Josué vai falar com eles: porque vocês estão negligenciando a herança? Vocês vão ficar sem herança. Eles não queriam lutar. Você está aqui? Por que eles não tiveram? Se eu não me engano, a tribo de Dan é uma delas. Eles não queriam lutar. Eles viram todos lutando. Eles viram o próprio Caleb. Se eu não me engano, Caleb é da tribo de Judá, não é, gente? Isso? O próprio Caleb reivindicando, velho, 85 anos, diante de Josué: eu quero a terra dos gigantes. Eu fui fiel ao meu Senhor e recebi uma palavra do ungido Moisés, e eu fui fiel. 40 anos se passaram, foi 45 anos se passaram, eu estou aqui com o mesmo vigor que eu tinha naquela época para tomar posse do que Deus me prometeu. Eu quero. Ele ficou com a terra dos gigantes, a montanha, a melhor parte. Alô? Por que alguns não querem mais lutar? Porque estão cansados. Estão cansados, amados, porque perderam Deus de vista. Escute, um crente cansado, um crente exausto, drenado, que não tem mais vontade de viver, que diz: eu cansei, eu quero que Deus me leve. Nem é tão velho, às vezes só tem 21 anos. Eu quero que o Senhor me leve. É um sinal de que não está orando em línguas. É um sinal de que não está buscando o Senhor, não está lendo Bíblia, não está reverenciando o Senhor, não bebe águas espirituais. Você vai morrer. E aí se torna negligente, abre mão daquilo que Deus te disse com alegria que era seu. Deus chega e diz assim: isso aqui é seu, filho. Isso aqui eu conquistei para você. E você: não quero lutar, não quero lutar. Eu preciso tanto disso, mas eu não quero lutar. Até quando nós vamos agir assim? Quero ler um versículo e continuar. Mateus 11:12, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas se faz violência ao reino, ou é tomado por esforço. Aí alguém pode dizer assim: pastor, eu fico meio confuso, porque eu aprendi tanto sobre graça. O Senhor, os ministros dessa casa ensinaram tanto sobre a graça, que nós não fizemos nada para sermos salvos. Até Nicodemos questiona Jesus sobre o novo nascimento, e Jesus disse para ele: você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, não nascer do alto.
é graça pura. Será que esse versículo é uma contradição? Porque eu fico entendendo a graça entrar no reino. Jesus disse: se eu não nascer da água do Espírito, eu não entro no reino. Mas se eu nascer da água do Espírito, é graça pura, eu entro no reino. E aqui diz que se faz violência, aqui diz que se toma por força. Pastor, a interpretação desse texto não está errada, essa sua interpretação. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos ensinado há muito tempo que tudo que estava escrito, eu vou tentar trazer algo do Velho Testamento para você compreender isso aqui, o que Jesus falou. Tudo que nós temos no Velho Testamento é sombra, tipo, figura do que viria a ser aperfeiçoado na nova aliança em Cristo Jesus. Vocês estão comigo? É ou não é? Você está aqui? Já dormiu? Gente, fala baixo, tem gente com sono ali atrás. Tudo era tipo, sombra e figura. E eu quero dizer para você algo muito importante e algo poderoso. Sim, de fato, nós entramos no reino de Deus para a salvação sem esforço humano nenhum. Nenhuma carne se gloria diante de Deus no que diz respeito à salvação. Ninguém, nada, ninguém. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça por meio da fé. Fé não tem nada a ver com o braço da carne. Fé é coração que crê e confia. De fato é assim. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Deus libertou o povo hebreu que estava escravizado no Egito, me diga alguma coisa, eles se esforçaram para sair de lá? Teve algum esforço do povo hebreu? Foi a mão de quem tirou ele de lá? Todos nós sabemos, amados, que quando falamos biblicamente, e o próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 10, que essas coisas que aconteceram e foram escritas para o nosso ensino, nós que estamos vivendo os últimos escatos, os últimos dias. E fala exatamente dos hebreus que saíram do Egito, passaram pelo mar, pela nuvem. O Egito tem um símbolo, é tipo, sombra e figura de quê? Hoje? Digo, o Egito é o mundo. É ou não é? O Egito, essa história aconteceu, é um fato, é um relato. O Egito era um tipo de mundo. Faraó é um tipo de quem? Dá uma ajuda a vocês, né? Faraó é um tipo, uma sombra de quem? Satanás. Era ou não era? Moisés era um tipo de quem? Do Salvador. E o povo precisou fazer força para sair de lá? Não, né? Diga graça. Isso era um tipo de graça. A salvação sempre será pela graça. E aquilo mostrava a salvação como graça. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas para o povo entrar na plenitude da promessa de Deus, eles tiveram que não tiveram que lutar? Tiveram. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que enfrentar os gigantes. Eles tiveram que matar os cananeus no sentido geral. A tribo de Dan e outra tribo, eles não conseguiram, eles não tomaram posse da herança porque negligenciaram essa parte. Esse versículo é a segunda parte. A primeira parte Jesus diz, João 3, é? É exatamente, João 3. Que Jesus faz aquela declaração poderosa que tem gente que não sabe que foi Jesus que falou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Foi uma declaração de Jesus. Então ele estava falando com Nicodemos. Ali Jesus, no capítulo 3 de João, Jesus diz: a salvação é pela graça. Todo aquele que é nascido da água e do Espírito entra no reino de Deus. Diga de graça. Mas esse versículo aqui, que diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, está falando da plenitude daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos lutar, amados. Você está aqui? Nós precisamos entender que temos que ser fortes e fiéis. O que Deus tem para as nossas vidas? Deus tem muitas coisas. Um jovem como esse, Miguel, meu filho, talvez ele não saiba, não tenha percebido, mas no curso da vida dele, Deus vai dar muitas bênçãos. Deus tem coisas preparadas para tempos determinados, para estações certas, e nós precisamos só ter uma atitude. Eu já entrei na salvação, a salvação é de graça, a graça de Deus é poderosa, mas daqui para frente, meu querido, o reino de Deus vai se manifestar porque eu sou valente. Tem que ter um espírito como o de Caleb, tem que ter um espírito como o de Josué, e a Bíblia diz lá
neles, em Josué e principalmente em Caleb, havia outro espírito. E que espírito havia nos demais, no povo hebreu? Nós podemos, amados, deduzir que havia espírito de incredulidade, principal, espírito de rebeldia, espírito de murmuração, e aí vai, espírito de medo. Vocês estão comigo? É por isso que quando chegou naquele dia, em Cádiz Barneia, aquele povo tremeu na base, não teve coragem de tomar posse do que Deus disse que era deles, mas eles não tiveram coragem de tomar posse, foi no início. Mesmo espírito de medo, de dúvida, de negligência e procrastinação que estava naquelas tribos que não quiseram tomar posse das terras deles. Eles tiveram que morar de favor nas terras de outro. Eles moraram, eles tiveram casas, plantações, mas eles sabiam que estavam morando no que era de outro, não deles. Pois eu digo para vocês, nessa noite, nessa palavra, eu quero dizer para vocês, no todo poderoso nome de Jesus, que o povo de Deus seja sacudido pelo Espírito. Como o pastor Ricardo pregou hoje, sobre Israel como relógio de Deus na terra, e Israel era a figueira, que nós devíamos olhar para a figueira para saber o momento de todas as coisas acontecerem. A figueira está sendo sacudida, Israel é a figueira, e que o Espírito Santo sacuda a igreja. Nós precisamos ser sacudidos, amados. Você pode dizer amém? Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, colocar para fora todo o comodismo. Deus não nos chamou para a zona de conforto. Você está comigo? É uma das mentiras que Satanás, não sei como, mas ele conseguiu fazer com que a maioria dos pastores ensinem para as ovelhas que vir para Cristo é entrar numa grande zona de conforto. Não é. Estava conversando com a Reginha hoje, a Regis, e ela me dizendo que de todas as pessoas que se operaram, todas receberam alta lá, que estava junto com ela, e quando foi para chegar a alta dela, disseram para ela, você não vai ficar de alta, tem uma complicação que tem que ser resolvida. Ela disse, logo eu, tudo comigo é assim, é assim mesmo. Exatamente porque nós somos cristãos, exatamente porque somos chamados para um propósito, exatamente porque somos ungidos, exatamente por isso que Satanás está sempre tentando lutar para roubar nossa fé, para nos tirar do descanso. Eu quero dizer para você que não tem zona de conforto para crente não, amados. Isso nem é uma doutrina, isso não existe, não faz parte do evangelho. Quando, eu acho que foi Filipe, chegou para Jesus dizendo que alguns gregos queriam falar com ele, porque tinham ouvido uma fofoca, que os fariseus queriam matar Jesus, e Jesus pelo Espírito já sabia o que vinha da boca de Filipe, ele não quis nem ouvir. Tem coisa que a gente não tem nem que ouvir. Jesus não deixou nem ele falar o que era. Jesus não ficou logo com medinho, tremendo, e o que eles querem falar? E aí, Filipe? Você especulou, eles disseram que é o assunto. Jesus não quis se encontrar com esses dois filósofos, não sei, que queriam falar com Jesus. Eles estavam impressionados com a palavra de Jesus, eles estavam maravilhados porque Jesus falava. O coração de todos eram quebrados, e eles não queriam perder talvez mais um possível líder, filósofo, mais um homem de sabedoria. E Filipe fala com Jesus. É um entendimento do texto. Fala com ele. Avisa para eles que nós ouvimos os planos dos fariseus e é para matar. Quando Filipe chega e diz, Senhor, tem umas pessoas querendo ver você. Ele diz, Filipe, se o grão de trigo não cair e não morrer, ficará ele só. Mas quando o Filho do Homem for levantado da terra, trairá todos a si. Nós não viemos, amados, não entramos no reino, não viemos para o reino para viver uma vida de zona de conforto. Zona de conforto é quando temos uma vida comum, uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida social, uma vida de trabalho, mas não temos uma vida de oração. Dormimos muito, nos divertimos muito, esparecemos muito. Para todo problema que encontramos hoje, temos um profissional para resolver, mas abandonamos a nossa comunhão, a nossa vida de oração. Esquecemos que Jesus ainda é o médico dos médicos e nunca será superado por ninguém. Esquecemos que Deus ainda é todo poderoso e não há poder que possa se comparar com o poder dele. Esquecemos que sem oração, sem uma vida de comunhão, amados, não há revelação, não há profecia. O povo teme, o povo se corrompe.
Nós temos que buscar o que Deus nos deu, por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de busca. É luta. Se não fosse, se o modus operandi fosse graça, sem a gente fazer nada, graça no sentido que eu estou dizendo, é sempre graça. Se fosse só aquele modus operandi de não fazermos nada do começo ao fim, Paulo não teria dito. As armas da nossa luta. Quantos podem dizer amém? As armas com as quais lutamos, as armas com as quais militamos, usando um termo grego de poder de exército, as armas com as quais lutamos não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amados, Paulo fala também em Efésios 6 da armadura de Deus, e por toda a Bíblia nós vemos, amados, tempos de luta, tempos de descanso. Eu quero dizer que vai ser assim nas nossas vidas. Pastor, você está profetizando que vai ter tempo de luta? Não, amados, eu estou dizendo que vai haver um equilíbrio nas nossas vidas. Não vai ser só luta, vai haver um tempo de descanso, vai haver um tempo de refrigério e vai haver um tempo de desfrute. Você está comigo? Você sabe o que é isso, desfrutar? Quem quer desfrutar? Pastor, isso não é bíblico? Não é bíblico, sim. Romanos 12, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: rogo-vos, pelo amor de Deus, que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. Temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto diário, culto racional. E não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas que nós possamos nos deixar ser transformados pelo poder da palavra, para que possamos experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é desfrutar. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, pelo Espírito de Cristo, que embora o mundo esteja louco, embora as pressões estejam aumentando, embora a fúria de Satanás seja a pior de todos os tempos, embora todo o cão dos infernos que tinha que ser solto na última hora tenha sido solto, estejam sobre a terra, a palavra de Deus continua, amados, a mesma, e todas as promessas não mudam. Deus jurou, e por meio da sua palavra e do seu juramento disse: sois abençoados. E nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós, vamos lutar por tudo que Deus nos prometeu. Tudo. Às vezes estamos no meio de uma reunião, no meio de um culto, de repente vocês recebem uma palavra profética, recebem uma palavra do Senhor, e você tem testemunho interior, você sabe que Deus está falando com você, Deus está tocando em algo particular, especial da sua vida, que só você e Deus sabe que é contigo. E você chora, você se alegra, você fica grato àquela palavra. A princípio ela te fortalece, ela te levanta, você diz: Deus me viu. Então Deus sabe do que eu estou passando. Mas porém, quando o tempo vai passando, você começa a fraquejar. E esse comportamento negligente, esse comportamento complacente, você é complacente com a força maligna das trevas que está lutando contra você. Você é complacente com a resistência diabólica. Você baixa a guarda, você larga as armas, e você deixa Satanás passar com o rolo compressor por cima de tudo que Deus te falou, e a promessa não acontece. Os dias passam e já se fazem anos daquilo que Deus te prometeu, que tanto te tocou, e você diz: ó Senhor, falastes e não cumpriste. Deus está dizendo: é hora de você se levantar e lutar pelo que eu tenho te dito. Quando eu falar com você, eu quero que você se renda diante da minha presença. Eu quero que você busque a minha presença. Eu quero que você me busque em oração. Eu quero que você programe períodos de jejum. Eu quero que você consagre por isso, até isso nascer, e você no púlpito da igreja testemunhar: Deus falou, Deus fez. Deus prometeu, Deus cumpriu. Há um processo, amados, entre uma palavra que Deus nos dá e o cumprimento dela. Esse processo é permitido por Deus para revelar, amados, o caráter do povo de Deus dele nessa geração. Que aspectos são esses que temos vivido hoje? Relapsos. Temos que lutar. Temos que lutar. Nós não podemos dizer para os nossos irmãos, eu não vou nem falar dos crentes do passado que morreram em arenas, foram queimados vivos, comidos por leões, cerrados ao meio, não vou falar dos de hoje. Nós não podemos dizer para Deus, diante de um irmão africano nosso, de tribos africanas, diante de irmãos que estão, amados, presos em campos de concentração na China, na Coreia do Norte, janela 1040, nós não podemos dizer diante de Deus que estamos para desistir, porque estamos cansados
das críticas que os irmãos e os amigos estão nos fazendo no Instagram, no Facebook, diante de alguns irmãos que, para não negar a fé em Cristo, viram seus filhos serem enforcados na sua frente, mas não negaram o nome de Jesus. Nós não podemos dizer para Deus que eu não aguento mais, eu vou sair dessa igreja, eu não suporto mais porque as pessoas não falam comigo, eu não suporto mais porque eu não consigo a porta financeira que Deus tanto me prometeu, eu não vou mais, eu não consigo mais lidar com tanta gente falsa, hipócrita, eu vou sair da igreja. Quando do teu lado tem alguém, amados, que teve a sua vida arrancada, seu sangue derramado, viram seus filhos serem torturados, foram queimados. Hoje existem pessoas que morrem a facãozadas em tribos na África, porque estão louvando o nome de Jesus. Tem uma história muito linda no livro, naquele livro de Tom Tinney, não sei se o nome dele é assim, que é Caçadores de Deus, que ele diz o relato de um pastor que vivia na África e ministrava, acho que era África, alguém leu, lembra disso que eu estou falando, e disse que a família desse pastor estava sendo ameaçada por aqueles guerrilheiros paramilitares, aqueles extremistas, né? Aí deu uma dor do lado esquerdo agora de falar nisso. Brincadeira, gente. E aquele povo estava começando a ameaçar aquele pastor, aquela família, aquela igreja. E eles, para fazer um culto escondido, eles subiram num andar mais alto, estavam fazendo um culto baixinho em cima. E eles descobriram, eles entraram, subiram lá, e aqueles homens, aqueles militares pegaram o filho ou foi a filha dos pastores, olharam para eles: vocês ainda vão fazer culto aqui? Vocês ainda vão servir Jesus? Vão ser fiéis a esse nome? E lá de cima: vocês ainda vão fazer isso? Neguem. Eles não negaram. Soltou a criança, matou o filho dos pastores. Foi uma dor profunda. Isso é um deserto. Não esse que nós muitas vezes estamos passando. Isso é um deserto. E os pastores não desistiram. Não desistiram. Na Coreia, pegaram os crentes, jogaram dentro de um buraco. E eles só podiam sair quando eles negassem Jesus. E eles não negavam. Eles tinham que urinar e defecar lá. E eles afogavam as pessoas na própria urina para que elas negassem o nome de Jesus. Eles não negaram, morreram todos asfixiados, afogados em excremento e urina, mas eles glorificaram o nome de Jesus. Nós não podemos, amados, chegar com essas desculpas diante de Deus. Ai, não vou mais para a igreja, todo mundo falso, pastor não fala comigo, pastor não me visitou quando eu estava precisando. Ah, essa igreja não tem isso, não tem aquilo. Essa igreja não tem trabalho para casais, não tem evangelismo frequente. Eu estou muito chateado, querido. Nós não podemos estar com essas desculpas esfarrapadas diante do Senhor, quando nós temos uma nuvem de novas testemunhas hoje morrendo pelo Senhor, e eles não negam, eles não param de servir, eles andam quilômetros para ir a um culto, sem nenhuma estrutura, muitas vezes com sandálias feitas de cipó, eles andam em cima de pedras, eles atravessam rios, eles vão longe buscar o Senhor e voltam com medo sabendo que se forem encontrados no meio do caminho eles morrem, seus filhos morrem, eles não desistem. Nós estamos desistindo muito fácil. Nós estamos muito ofendidos. Que geração tão ofendida é essa? Que por tudo quer desistir, por tudo quer abrir mão. Nós não podemos. Você está comigo? Nós não podemos. Nós não podemos, amados, dizer essas coisas diante do Senhor, quando eles estão pagando um preço altíssimo para que nós e eles sejamos coroados diante daquele que vive. Nós não vamos parar. Nós não vamos deixar de pregar o que cremos. Nós não vamos deixar de ministrar. Nós não vamos deixar de congregar. Nós não vamos deixar de dizimar, de ofertar. Nós vamos evangelizar, porque quem quer evangelizar não espera que a igreja faça, evangeliza. Fala de Jesus no posto de gasolina, fala de Jesus na escola, na faculdade, no meio da rua. Se torna uma pessoa até indesejável para alguns, perde algumas amizades, mas não para de falar de Jesus, que Ele morreu na cruz. E há uma pregação para esse momento. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele está voltando. Nós não vamos parar. Senhor, nos protege, nos guarda, cumpre as tuas promessas, porque, Senhor, eu não vou parar, eu vou ministrar até a última batida do coração. Não sei quando vai ser isso, mas até lá eu vou estar ministrando.
Até lá eu vou estar pregando. Até lá eu vou estar defendendo a minha fé. Até lá eu vou estar defendendo o evangelho e dizendo: Jesus cura, transforma qualquer um. Até lá eu vou estar brigando por aquilo que eu creio. Até lá eu vou estar sendo uma testemunha fiel. Não importa. Escute, outra coisa que eu vou dizer para você. Cremos que somos a geração do arrebatamento. Quem crê nisso? Somos ou não somos? Você sabe? Eu creio, eu espero, mas se não for? Eu quero dizer para a igreja que não existe só arrebatamento coletivo, não. Existe arrebatamento pessoal. Pastor, isso não é bíblico, não. Eu vou lhe mostrar. Põe aí, por favor, mídia, Apocalipse 14, 13, se eu não me engano. Se eu não encontrar agora, depois eu lhe mostro. Eu creio que seja. Apocalipse, eu vou lhe mostrar o arrebatamento particular. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Vamos falar como Esther: Senhor, eu estou aqui para te servir. Se morrer, morri. Você está comigo? Uau, pastor, que pregação pesada. Querido, é assim. Se eu chegar até o dia do arrebatamento, todos nós devemos orar assim. Se for agora, daqui a 5, 10 anos, como diz é forte baby do Brasil, né? Se for daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Se nós vamos estar vivos ou não no dia do arrebatamento. Se morrer, morri. Serei fiel ao Senhor até o fim. Seguirei Jesus até a última batida do meu coração. Aí nós mostramos o arrebatamento pessoal. Você está comigo? Quem quer o arrebatamento? Coletivo, pastor. Quando morremos em Cristo, amados, somos arrebatados. As nossas obras nos seguirão. Por que eu estou dizendo isso para você? Faça enquanto está vivo. Porque senão você não vai ter obra para te seguir. Você está aqui? Não se trata de nós. Se trata do Senhor. Quantos podem dizer amém?